desde o seu do pai, né? Ele é... Não, tá bom. Tá bom, vamos, pessoal. Tá bom, podemos voltar. Então, tá muito bom. Oi. Você está ouvindo bem? Ah, tudo bem, vamos à luta. Então, olha, já fiz uma aula hoje em inglês, na manhã. Então, Chaitanya Gosai, você pode desligar o seu microfone, tá? Tá, vamos lá? Hare Krishna. Português, sim. Agora vamos fazer uma aula em português sobre o Senhor Nrsingadev. Já fizemos um programa hoje de manhã em inglês. Então eu vou repetir algumas coisas. Quem já assistiu a aula em inglês, eu acho que vai ficar meio aborrecido, mas tudo bem. Primeiro, hoje é o dia do aparecimento do Senhor Nrsingadev. E esse fato que Deus, o Senhor Supremo, pode aparecer neste mundinho, já é, como vocês dizem, meio chocante, né? A ideia de que Deus pode aparecer neste mundo. Claro que poder pode. Krishna, Deus, tudo pode, mas quando se fala de Deus aparecer neste mundo, isso já indica algo sobre a natureza de Deus. A vontade de vir a este mundo, de aparecer, de comunicar conosco. Agora, existe uma palavra técnica que indica que o Senhor desce a este mundo. E a palavra em sânscrito seria avatara. Avatara indica a descida do Senhor Supremo. Em sânscrito, o prefixo ava significa para baixo e tara é atravessar. Então, quando o Senhor Supremo, ou também uma alma, digamos, dotada de poder divino, quando alguém desce do mundo espiritual, do plano eterno, desce até nosso mundo, essa descida, ou a pessoa que desce chama-se avatara. Quem desce. E não só descer, por exemplo, se você está no telhado da casa, você pode descer, cair no chão, mas a palavra tara, atravessar, indica mais do que descer, sino descer no sentido de atravessar, de também de cruzar de uma dimensão até outra dimensão. E claro, a ideia de descer significa que alguém vai de um lugar superior até um lugar inferior. Por exemplo, uma pessoa que desce economicamente, isso significa que ficou com menos dinheiro que tinha. Então, a ideia de descer atravessando, cruzando de uma dimensão para outra, indica, neste caso, descer da dimensão espiritual, eterna, de Krishna, descer até o mundo material. E agora, o Avatara que estamos celebrando hoje é especificamente Nrsinga ou Narasingha. Em sânscrito, Nri é simplesmente uma forma abreviada de Nara, que significa homem, e Singha, leão. Então, homem-leão.
E esta encarnação, ou esta descida de Deus, de Krishna, é importante para nós, porque, thank you, Nitai. Isso é importante para nós, porque o Senhor Narasimha especificamente protege os devotos. Como nós sabemos, vivemos num mundo perigosíssimo. Bom, quem mora no Brasil já sabe disso. E o mundo é muito perigoso, tem perigos, digamos, externos. Tem perigos externos de vários tipos, perigos internos, perigos físicos, psicológicos, econômicos, sociais. O mundo está, como se diz, assim de perigo, né? Está cheio de perigo e por outro lado, não, porque em outro sentido, nós somos almas eternas. Então, num sentido importante, somos nós que criamos os perigos. Nós criamos os perigos, primeiro, aceitando um corpo material que foi mal pensado, aceitando um corpo material e depois nos identificando com esse corpo. Porque, por exemplo, se quem sabe que eu sou eterno, que eu sou meio Superman, no sentido que sou invulnerável. Agora, neste caso, Kryptonite é Maia, né? O Kryptonite é nossa tendência, não, vocês entendem o que é Kryptonite, né? Espero que Superman, aquela pedra do planeta de Superman. Então, a nossa vulnerabilidade é nosso próprio desejo de explorar o mundo. Por exemplo, se você entra numa loja, tudo bem, você faz parte da freguesia, você está na loja fazendo compras, vendo a mercadoria, mas no momento de você pegar qualquer coisa e tentar sair da loja sem pagar, aí você está em perigo. Na América, nos Estados Unidos, tem um programa de televisão, deve ter em toda parte, aqueles programas malucos. E esse programa especificamente mostra pessoas que tentam roubar, né, de lojas. E como a segurança chega e que humilhação. E, como é que isso pulou no meu saco? Assim? As pessoas dizem, nem sei como isso entrou, né, na minha mão, porque como é que isso está lá? Mas na hora de... A palavra técnica é furto, assim, fazer roubar, shoplifting em inglês. Então, na hora de tentar roubar, aí você está em perigo. Imagine se tem um sistema infalível de segurança, você dançou. Você, assim, roubou, dançou, é mais ou menos assim. Então, assim mesmo, basicamente, neste mundo, todo um planeta de furto, furtolândia, porque neste mundo material, tudo pertence a Krishna, a Deus, e toda hora estamos tentando roubar alguma coisa, e a gente sempre vai preso. E assim, isso de andar, você sabe que foi preso na hora de sofrer, porque assim mesmo, quem vai preso tem que aceitar um sofrimento de ficar na cadeia. Sabe que uma vez eu tive a honra imensa de ir preso em São Paulo, e que, sim, um orgulho enorme, que o que aconteceu é que mais ou menos nos anos 70, nem lembro, 76, ou algo assim, tinha
como vocês falam com aquele sotaque, baquitim, se tinha uma devota nova assim, e ela entrou no templo, porque nessa época o movimento era bem jovem, e se juntar ao movimento Hare Krishna era morar num templo. Nós tínhamos uma perspectiva bastante limitada. Mas então ela era jovem e entrou no templo, mas seu pai ficou muito zangado, muito agitado que sua filha foi roubada pelo movimento Hare Krishna. Agora, a coisa complicou-se no sentido que esse pai, ele era dono de um restaurante e parece que muitos policiais comiam nesse restaurante. Então, ele era amigão dos policiais no bairro. Então, ele falou com seus amigos e, de repente, chegou a polícia. E quem é o chefe aqui? Quem é o líder aqui? Então, todo mundo disse, ele, né? Sou eu, que eu era GBC. Então, me levaram preso. Que honra, né? E, bom, não posso dizer que foi muito estático, mas sabe que essas experiências sempre servem para se lembrar de Krishna. Então, o que eu queria dizer é que o único lugar, São Paulo, né? Cidade mais importante do Brasil, o único lugar do Brasil que me levaram preso. Então, uma distinção. Mas a ideia de prender uma pessoa, a ideia da cadeia é de fazer o cidadão sofrer. É castigo, né? Castigo significa impor sofrimento. Um momentinho, eu vou pegar um copo de água. Muito. Ficam lá, né? Cumpri com o povo brasileiro e voltei. Então castigo, a definição de castigo é de impor sofrimento. E nós estamos sofrendo nesse mundo, sofrimento mental, porque estou sozinho, porque não estou sozinho, porque estou com esse tolo. Então, pessoas sofrem que estão sozinhos, pessoas sofrem porque não estão sozinhos. O mundo é bem complicado, né? Quer dizer, Maya bate em você saindo e chegando, Maya bate. Então, e isso para não falar dos famosos aspectos 4, né? Nascimento, morte, velhice, doença. Então, esse castigo não é por nada, é um castigo imposto, intencional. E por quê? Porque somos ladrões. No sentido que estamos num mundo que pertence a Deus, a Krishna, e toda hora estamos tentando possuir. A partir, quer dizer, começando com o nosso próprio corpo. Esse corpo, desde o ponto de vista de engenharia biológica, o corpo é super sofisticado. O nosso corpo humano é milhões de vezes mais complicado, mais sofisticado que o computador mais avançado. Então, é como você, por exemplo, está na rua, que computador bonito, acho que vou levar. Espera aí, meu cidadão, você tem que pagar. Então, assim mesmo, este corpo, toda hora, estamos tentando usufruir, tentando assim, desfrutar do corpo, sem nos perguntar a quem pertence. A quem pertence o corpo? A quem pertence o mundo? Tem roubos piedosos.
Por exemplo, uma pessoa vai na natureza, ai, que visual, assim, admirando a beleza da natureza. Então, um furto, digamos, bem piedoso. Porque essa natureza, claro que é bela a natureza, claro que essa beleza dá naturalmente um prazer profundo a um ser humano, digamos, sensível. Mas, ao mesmo tempo, temos que lembrar que pertence a alguém, que alguém fez aquilo. Alguém fez aquilo. Então, é por isso que eu disse que estamos sofrendo dor e sofrimento que nós criamos. E Krishna, que são as partes integrantes, são as partes de Krishna, de Deus. Então, ele desce a este mundo, do mundo espiritual, para dar um bom conselho. Tem um ditado em inglês que é se tudo mais falhar, leia as instruções. É assim mesmo que se tudo mais falhar, leia as instruções. Então, assim como você compra, por exemplo, qualquer aparelho eletrônico, então, na caixa tem o manual, né? Quase nunca legível, mas assim chega com aquele manual. Então, assim mesmo, o universo foi criado com seu manual, né? De como usar o universo. Por exemplo, você compra uma faca e tem um aviso, cuidado de não fazer aquilo, de não fazer tal coisa. Então, o universo foi criado junto com o manual. E esse manual chama-se Bhagavad Gita, que explica como utilizar o universo de tal maneira que você não sofra. Porém, infelizmente, nós, sendo assim, almas condicionadas, esquecemos. E também, mesmo neste mundo, se você se comporta bem, assim, seguindo as instruções de Krishna, tem aquele probleminho de karma, de vidas passadas. Então, mesmo assim, você se comportando bem, tem esse problema. Por isso, a conclusão será que esse mundo é, às vezes, muito chato e tem muito perigo, e por isso temos necessidade séria de um grande protetor. E esse protetor é o Senhor Nrsingadev. Krishna, claro, quando Krishna veio como Nrsingadev, especificamente ele salvou Prahlad Maharaj, um menino extremamente precoce, de 5 anos, já um devoto puro. Mas o Senhor Nrsinga, Narahari, veio não só para salvar Nrsinga, Prahlad Maharaj, mas também para indicar diretamente que ele está disposto a salvar todos nós. Então, o que eu já fiz hoje de manhã em inglês, vou fazer em português agora. Imagine, com minha idade, e ainda lúcido. Que maravilha. Então, essa canção que cantamos é Namaste Narasimhaya, que Namaste, como se diz em português? Me inclino, me curvo a você, ao Senhor, reverências ao Senhor. Reverencio o Senhor. A reverencia agora é a tradução preferida. Tem várias palavras em português, né? É interessante que dizer me curvo seria a tradução mais literal. Porque em sânscrito, o verbo nam, e
a origem de Namaha, ou Namaste. Nam, a raiz verbal, nam significa curvar. Por exemplo, dessa raiz tem uma palavra sânscrita, namra, que significa curvado. Então, reverenciar pode ser simplesmente oferecer muita honra, né? Isso é verdade em português? É. Mas o acto, mas namah, interessante, a palavra namaha ou namaste, te significa em português te, como te vejo. Então, a mesma palavra em sânscrito e português. Então, namaste descreve um acto físico. Namaha, ou namas em sânscrito, a palavra descreve um acto físico de se curvar perante uma pessoa, de baixar a cabeça. Agora, normalmente, na Ásia, se vemos, não só assim nas escrituras sânscritas, também na Bíblia, as pessoas se jogaram ao chão, prestaram, como falamos na ISKCON, prestaram reverência no sentido de, sim, se baixar, de se jogar ao chão, tocar a cabeça no chão. A palavra namah pode ser também, literalmente, no sentido ocidental, de se curvar. Assim. Isso também é a palavra namaste. Mas, em todo caso, uma vez que qualquer forma de namaste, qualquer forma de se curvar ou reverenciar, indica de baixar a cabeça, um ato de humildade. Então, namaste reverências, como falamos, é um processo de indicar a superioridade da pessoa reverenciada e de tomar uma posição humilde através de uma expressão física, anatômica, de se curvar. É interessante. É um costume no mundo inteiro. Na Europa existia, quer dizer, na forma ocidental, que são mais orgulhosos, então eles não vão até o chão. Mas é interessante que na Igreja Católica tem um processo no qual eles fazem reverências como a gente, assim, dandavas no chão. Então, as primeiras palavras são Namaste Narasimhaya, que me curvo perante ou ofereço reverências a homem-leão, Narasimhaya. Prahlada Ahlada Daine, a palavra Ahlada em sânscrito significa bem-aventurança, e Prahlad é como bem-aventurança intensa. Então, por exemplo, a energia de prazer de Krishna é chamada Hladini Shakti. Hladini Shakti, da mesma palavra em sânscrito, Hlada, Hladini. Então, aqui existe uma aliteração, a palavra técnica no campo de poesia, a literação de Prahlada Ahlada, que significa que reverência ao Senhor, homem-leão, Narasimha, que deu prazer ou deu bem-aventurança ao devoto bem-aventurado. Prahlada Ahlada Daine. Da é igual a português, dá. Dar. Então, Daine ao dador. Seria tecnicamente ao dador. Que reverências a quem deu bem-aventurança ao bem-aventurado. Prahlada. Literalmente. Namaste Narasimhaya Prahlada Ahlada Daine. Hiranyakashipu. Hiranya é ouro. E Kashipu é assim, almofada. É interessante que vocês conhecem James Bond, 007, né? Esse espião inglês, todo mundo sabe.
Então, nos anos, acho que 70 ou 60, não lembro, teve um filme muito famoso chamado Goldfinger, Dedo Dourado. Sim, Goldfinger. Então, assim como James Bond lutou contra Goldfinger, Krishna lutou contra Gold Cushion, o almofada dourada, não? Hiranyakashipu, um vilão original. Então, Hiranyakashipu, e como Prabhupada explica, Hiranyakashipu gostava muito de leitos e ouro. Então, Hiranyakashipu Vaksha Shila Tanka Nakalaye. Nakalaye, ao Senhor Nrsimhadev, reverências a Nrsimhadev, que tem unhas, que são muito, como se diz em português, afiadas. Unhas muito afiadas, e com aquelas unhas ele... tem um dicionário aqui... esculpiu assim o peito de Hiranyakashipu. E outra palavra em português bom, não importa. Então ele assim acabou com Hiranyakashipu e o peito Vaksha em sânscrito é peito. E Hiranyakashipu, Vaksha Shila. Shila é pedra. Pedra. Os devotos dizem Shila, como Shalagram Shila. Coitado. Mas a palavra em sânscrito é Shila. Shila. Shalagram Shila. Então, Vaksha Shila significa peito de pedra. Mas o Senhor, com aquelas unhas, ele acabou com... So, Hiranyakashipu, Vaksha Shila, Tanka, Nakalaye. Então, obviamente, o Senhor Nrsimhadev é protetor de todos os devotos, e por isso, como eu dizia hoje de manhã, estou repetindo as mesmas coisas, né? Falta de imaginação. Mas... você pode ter um protetor, mas, por exemplo, na hora H, se o protetor não está presente, você está com problemas. Você sabe, no Brasil, você está em perigo, chama a polícia. Quem sabe se chegam no mesmo mês. Então, ter um protetor não serve se o protetor não está presente, não chega na hora certa. Então, por isso, essa canção diz Ito Nrsimha. Ito significa aqui. Ito Nrsimha Parato. E Parato, lá, aqui. Nrsimha está presente. Lá, ele está presente. Ito Nrsimha, Parato Nrsimha. Yato, Yato, Yami, onde eu for, o Nrsimha estará presente. Não importa onde eu for, o Nrsimha sempre está presente. Yato, Yato, Yami, Tato Nrsimha, Bahir Nrsimha. Fora Nrsimha e externamente e Hridaya, e no coração, internamente, Nrsimha está presente. Porque tem perigos externos e internos. Tem muitos perigos externos e internamente aqueles perigos psicológicos, perigos de cair numa consciência pecaminosa ou louca, uma consciência deprimida, uma consciência confusa, uma consciência violenta, de uma consciência que leva você a fazer o que você não devia fazer. Então, assim mesmo, tem muitos perigos externos e muitos perigos internos. Ito Nrsimha, Parato Nrsimha, Yato Yato, Yami, Tato Nrsimha, Bahir Nrsimha, Hridaya Nrsimha. E por isso, uma vez que o Senhor Nrsimha está em toda parte, em todo o tempo,
ele é Nrsimham Adin Sharanam Prapadye. Eu me entrego, me rendo ao Senhor Nrsimha, o abrigo, o primeiro abrigo, o abrigo original, Senhor Nrsimha. E daí, Tavakara Kamala, Tava significa teu, como em português. Tavakara, mão, Tavakara Kamala Varena Kama Bhuta Singham, descrevendo as mãos do Senhor Nrsimhadev, que ele utilizou para acabar com esse mal ajustado, né, Hiranyakashipu. Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam, Keshava Dhrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Que glória ao Senhor do Universo Hari. Então, todo mundo sabe, conhece a história do Senhor Nrsimhadev e Prahlad Maharaj. E agora, se vocês tiveram qualquer pergunta, vamos ver também no Facebook se tem qualquer pergunta. Hoje tem 2 pelo preço de 1, então aproveitem. Alguém uma pergunta? Já deu, aproveitando também, hoje nós estamos fazendo o lançamento do seu livro no Brasil, a Narayana. Sim. Sim, eu vou fazer agora o que se chama em inglês um infomercial. Se todo mundo compra um livro, assim eu posso assim me aposentar num lugar bonito. Estou brincando. Também outro ponto é que foi neste dia 47 aninhos atrás que eu tomei sannyas. Imagine, estou com 44, assim que tomei sannyas 3 anos antes de nascer. Foi uma coisa inédita, né? Já deu uma pergunta aqui da menina. Sim. Você pode nos contar o motivo de que Krishna veio na forma de Nrsimhadev, qual o contexto da história? Sim. Por que o Senhor Krishna veio nessa forma? É isso? Isso. Primeiro foi por motivos técnicos. Porque Hiranyakashipu, que se achava bem esperto, que se achava muito perito, então ele recebeu bênçãos do Senhor Brahma, que nenhum animal podia matá-lo, nenhum ser humano podia matá-lo, e ele não podia ser morto dentro de casa, fora de casa, durante o dia, durante a noite. Eu acho que, como minha mãe sempre falava para mim, também posso falar de Hiranyakashipu, ele teria sido um bom advogado, né? Minha mãe sempre me falou quando eu era criança, você faria um bom advogado. Então, Hiranyakashipu, assim, exatamente como advogado, né? Ele achava que estava invulnerável, que ele tinha coberto todas as possibilidades. Então, Krishna, como o Prabhupada disse, Krishna é tão esperto que ele engana os enganadores. Então, Krishna, uma vez que nem ser humano, nem animal podia matar Hiranyakashipu, Krishna veio numa forma que não era tecnicamente animal, nem ser humano. Era homem-leão. E também Hiranyakashipu não podia ser morto durante o dia e noite, então o Senhor Nrsimhadev veio no crepúsculo, que tecnicamente não é dia nem noite.
E também ele não podia ser morto, Hiranyakashipu, dentro de casa ou fora de casa. Então, o Senhor, não sei a palavra em português, mas na entrada, exatamente onde não é dentro nem fora da casa. Nesse caso, foi o palácio de Hiranyakashipu. Então, nesse sentido, por motivos técnicos, ele veio assim. Então, outro motivo pelo qual ele veio é para salvar seu devoto, porque, obviamente, Krishna era bem consciente que ele executava um passatempo no sentido mais profundo, uma atividade histórica. Krishna mesmo diz em Bhagavad Gita, Jada Jada Hi Dharmasya, etc., Dharma Sangstapanartaya, que quando eu venho a este mundo, eu venho especificamente para reestabelecer os princípios de Dharma, os princípios de boa conduta neste mundo. E por isso, Krishna conscientemente manifestou um passatempo que iria iluminar este mundo por milhares e milhões de anos. Então, o passatempo de vir como Nrsinga foi conscientemente para ensinar ao mundo inteiro, se não ao universo inteiro. E por isso que ele escolheu, assim como, por exemplo, o diretor, produtor de um filme em Hollywood, eles escolhem diferentes atores. Então, Prahlad Maharaj foi escolhido para jogar no papel de perseguido, vítima do demônio. Hiranyakashipu foi como se diz em português, o elenco do filme. Então, e Prahlad Maharaj, um devoto puro, com 5 anos, ele foi um devoto puro antes de nascer. Ele entrou no movimento Hare Krishna antes de nascer. Porque ele ouviu o Srimad Bhagavatam de Narada Muni enquanto ele estava no ventre. Então, Prahlad Maharaj, também podemos ver que o pecado de Hiranyakashipu foi agravado pelo fato de ele tentar matar uma criança de 5 anos e também seu próprio filho. E nesse sentido, o Hiranyakashipu tentou pecar na forma mais abominável, de matar seu próprio filho, uma criancinha. E pelo pecado de entrar no movimento Hare Krishna. Papai, sabe o que fiz hoje? Então por entrar, eu lembro uma vez, estava em Los Angeles com Prabhupada, ele dava aula de Bhagavatam, e ele falava sobre Prahlad Maharaj, como seu pai era um demônio. Prabhupada disse que mesmo entre meus discípulos tem alguns casos assim. Porque Prabhupada sabia que alguns pais, os devotos, faziam muito escândalo. Como eu disse, até eu fui preso devido a um pai, digamos, não muito piedoso de uma devota. Então tem esse aspecto também de mostrar um exemplo, de criar uma história. E Krishna, assim como em Hollywood, ou também faz muitos filmes no Brasil, que o filme tem que ter um bom enredo, o trama, um bom enredo. Então, Krishna pessoalmente escreve aqueles filmes, né? Ele é o escritor do filme. E ele cria um certo passatempo para atrair o mundo e para ensinar. Assim que, por todos esses motivos, o Senhor Krishna veio como Nrsinga. Então, é isso que você perguntava. Tem mais uma pergunta?
Así como a gente piensa siempre como el verdadeiro protector, ¿cuál sería una cualidad que el devoto, que los devotos tenemos que poder colocar en nosotros mismos para también tener una cualidad distinta con las otras personas? Não sei se que qualidade nós temos que desenvolver para... Ajá. Como para ter uma... Você pode chegar a se aproximar um pouco. Fica tranquila que não estou armado. Apesar de ser americano. Sim. Entonces, ¿cuál sería una cualidad que los devotos debemos desenvolver no como una cosa boa de Nishinkadeva, para con las otras personas, con los otros devotos? Bom, nós também, representando Krishna, podemos proteger. Porque quando você prega consciência de Krishna em forma, digamos, culta, quando você explica a consciência de Krishna para outras pessoas, você está protegendo-as. E claro que na sociedade humana sempre tem hierarquia. Por exemplo, pais e filhos, gurus e discípulos, devotos maiores e mais novos. Então, todos nós, em um sentido ou outro, temos o dever de proteger alguém. Então, quando nós levamos a sério o dever que nos toca, o dever de proteger, estamos seguindo os passos do Senhor e também aprendendo de Prahlad Maharaj. Temos que nos deixar proteger. Temos que deixar-nos proteger. Nós devemos, porque tem pessoas que simplesmente não são protegíveis. Porque eles nunca seguem bom conselho. Né? Todos nós conhecemos alguém assim, que eles são, como se diz, alérgicos a bom conselho. E parece que são determinados a se acabar. Então, claro que nós também temos que ser como Prahlad, no sentido que temos que nos deixar proteger, temos que ser protegíveis, no sentido de aceitar bom conselho e de aceitar a proteção que Prabhupada oferece através dos seus ensinamentos e através do seu movimento. Parece que em Facebook, ou como se diz em Facebook ou algo assim, alguém fez uma pergunta. Let's see. Vamos ver. Si uno, en español, ustedes entienden español, uno tiene la protección del Señor Nrsimha por adorar a otra forma de Krishna. O por cantar. Claro, como falam argentinos. Claro. No, primeiro que Krishna é a forma original de Deus. Então, todo mundo deve tomar permissão de Krishna. Assim como podemos observar nos passatempos do Senhor Chaitanya, que as outras expansões plenárias de Krishna, Nityananda, Advaita, sempre atuavam, sempre agiam com essa consciência de que Krishna é e era a forma original da verdade absoluta. Então, a ideia de tomar permissão de outra personalidade, mesmo a forma de Deus, para adorar Krishna, não é o caso. Não é esse o caso.
Obrigado, graças a todo mundo que está assistindo no Facebook. Vamos agradecer Mark Zuckerberg, né, que criou uma piada, que criou o Facebook, é o fundador de Facebook. ¿Qué pergunta que tem? Mais perguntas aqui. Una coisa, Falguna das, Júlio César Flávio. Mi hija Kanti pide bendiciones para realizar una linda fiesta para Narasimha Deva. Contamos con la presencia de Chandramukha Maharaj. Claro, sí, fabuloso. Narasimha Deva está nos protegendo mesmo se estivermos agindo errado. Boa pergunta. Como em espanhol dizem, mesmo se metimos la pata. Então, depende. Se você em algum momento da sua vida realmente se entregou a Krishna, se em algum momento da sua vida você pediu a proteção, como diz em português, encarecidamente, se você pediu a proteção de Krishna, e se logo depois você se comportar mal, mas você pediu a Krishna que, por favor, mesmo se eu me desviar, por favor, me resgate, me proteja. Então, Krishna protege uma pessoa que nunca pediu a proteção do Senhor, nunca pediu realmente de coração, nunca pediu essa proteção, então cai no sistema chamado energia material. Mas tem versos que dizem que se mesmo uma vez você de todo o coração implorou a proteção do Senhor, então ele nunca se esquece de você, mesmo se você está, como se diz no Brasil, viajando na maionese, algo assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Claro que na ISKCON seria viajando na veganese, né? Porque sem ovos, né? Tem uma pergunta aqui, né? Sim. Ô, Maharaj, por gentileza, eu gostaria de saber... Quem está perguntando? Decapitada. Não está vendo. Eu gostaria de saber se é correto dizer, sob o ponto de vista védico, que a alma ela é condicionada para que ela evolua. Pode falar de novo? Não sei se... Do ponto de vista védico, é correto afirmar que a alma é condicionada para que ela evolua e possa obter dessa forma a liberação? É correto dizer que ela precisa ser condicionada para que ela tenha aprendizados e evolua? É uma boa pergunta. Claro que todo o universo material é criado para que a alma possa progredir. E a forma de corpo que recebemos, ou as condições de vida em que vivemos, que, por exemplo, mesmo nascendo num corpo humano, você nasce em certo país, em certo bairro, cidade, em certa família, e com uma certa realidade psicológica, física, social, econômica, intelectual, e isso tudo. Então, primeiro que é muito importante entender que sob o governo de Deus existe justiça perfeita. Então, quando se pergunta, por exemplo, se a gente precisa evoluir, quem precisa.
No sentido que, se nós, por exemplo, se agora nós não estamos em nossa condição perfeitamente pura, é porque nós criamos uma condição impura. Krishna reage em forma completamente justa. Krishna, como ele explica em Bhagavad Gita, Krishna é o bem-querente de todos, então não é só por formalidade, algum tipo de burocracia divina, que temos que fazer qualquer coisa. Krishna não é burocrático, é como, por exemplo, não é aquela coisa que como para pirar, que você quer fazer uma coisa, mas tem alguma regra que não, que apesar de que é totalmente lógica, que você devia fazer tal coisa, ou podia fazer, mas por alguma burocracia, não sei o quê. Então, isso não existe no sistema de Krishna. Então, nós temos que evoluir por um motivo muito simples, que escolhemos, ou temos escolhido, a devolução. Que nós decidimos pular num buraco. E agora temos que evoluir no sentido de sair desse buraco. E Krishna vem a este mundo para facilitar, para ajudar, para dar toda a oportunidade a nós, toda a oportunidade a evoluir. Não sei, quem fez a pergunta? Aquela de... É isso que você queria saber ou não sei se... É isso que você perguntava? A gente aprende que a alma é Sati, Nanda. Ela é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurante. Então, eu nessa questão de que a alma, ela tem conhecimento, ela é plena de conhecimento de bem-aventurança, por que ela precisa evoluir? Ela não seria... Porque ela tem sido o quê? Porque ela tem de evoluir, se ela já é... Agora entendi. Sim. Tá bom. A alma, existe um verso muito importante falado pelo Senhor Chaitanya, em Chaitanya Charitamrita. Ele disse, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai, Shavanadi Shuddha Chite Koryudai. Que amor por Krishna, quer dizer nosso estado original, puro, amor por Krishna, existe eternamente. Você já é uma alma eterna. Você já é uma alma eterna. Então, Bhakti Yoga é mais, podemos dizer, um tipo de reabilitação. Por exemplo, você tem 2 braços, graças a Krishna. Então, se, por exemplo, uma pessoa, Deus proíba, como dizem, se uma pessoa sofrer uma ferida, ficar machucada, e aí, às vezes, reabilitação significa que você já tem essa habilidade. Então, chama-se reabilitação, porque é uma habilidade que você já possui. Mas, por algum motivo infeliz, você aparentemente perdeu aquela habilidade, você recupera o que você já tinha. Então, você é eternamente uma alma eterna. Você eternamente tem dentro de você amor por Krishna. É um problema de esquecer. Você está simplesmente um pouquinho fora de prática. Então, com a prática de Bhakti Yoga, você se reabilita, você recupera o que você já tem. Por exemplo, quando eu era criança, nem criança, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe comprou para a nossa família um piano. Eu tinha uma mãe muito boa, ela sempre, como se diz, incentivava a educação
ele comprava livros para a gente, comprou piano, queria que a gente adquirisse essa cultura. Então, a partir dos 12 anos, comecei a aprender, né, a tocar. E depois por muitos anos por uma coisa imprevista que entrei no movimento Hare Krishna. E por isso, por muitos anos não tocava. Embora como bhakta, como um brahmachari novo, eu era tocador oficial do harmônio no meu templo em Berkeley. Então, depois de muitos anos, estava por arranjo de Krishna, retomei assim essa prática e uma vez que eu já tinha tocado, não foi muito difícil recuperar, né? Então, assim mesmo, você eternamente é uma alma pura. Você eternamente tem conhecimento puro, bem-aventurança pura e você é eterno. Mas esquecemos. É por isso que no Bhagavatam, a nossa vida material se compara a um sonho que você está sonhando. Por exemplo, você sonha que de outra realidade, fazendo outra coisa que não é realmente sua vida. E quando você desperta, você lembra imediatamente sua verdadeira vida. Então, assim mesmo, consciência de Krishna significa despertar para a sua verdadeira vida. Acertei essa vez. Ficou bem claro agora. Obrigada. De nada, um prazer. Também vou dar uma olhadinha aqui no, como você diz, no Facebook, a ver se alguém no Facebook tinha uma pergunta. Obrigado a todo mundo que está assistindo lá. Maharaj, por favor, aceite-me. Minha pergunta é sobre o mantra. A pronúncia correta é Hiranyakashipur ou Hiranyakashipu? As duas coisas, porque sânscrito é uma língua, em português se diz, flexionada, uma linguagem flexionada. No sentido que, em vez de dizer de Hiranyakashipu, você diz Hiranyakashipur, que significa de Hiranyakashipu. Então, são diferentes formas da palavra. Ai, Krishna. Que mais? O Senhor Nrsingadeva está nos protegendo mesmo se estiver... já respondi. Outro... Na verdade, o que sempre me chamou a atenção no passatempo do Senhor Nrsingadeva foi muito mais a dependência de Prahlad Maharaj mesmo com tantas provocações. O senhor pode comentar um pouco mais sobre o ponto de dependência? Sim. Por exemplo, se você... Imagine você é um ator num filme e você está fazendo o papel de uma pessoa que está sendo ameaçada e tem outra pessoa com pistola, mas você sabe que no filme, que de repente vai chegar o herói que vai matar o demônio e você será salvo. Então, mesmo que no filme você se mostra assim, nervoso, você já sabe como termina o filme, o enredo. Então, assim mesmo, um devoto puro sabe que Krishna vai o salvar. Então, mesmo na presença de perigo aparente, o devoto sabe que Krishna vai me proteger. E também sabe que a alma é invulnerável. Por isso, quando Superman, vocês conhecem Superman, né? Por favor, digam que conhecem Superman. Então... todo mundo aqui é fã do Superman. Sim. Então, assim, quando o criminal chegava para Superman e
com a pistola, e Superman assim, com aquele peitão de Superman, né? E as balas. Então, Superman não estava com medo porque sabia que ele era invulnerável. Então, quando você se realiza, quando você realmente entende que você é uma alma invulnerável, como Krishna disse em Bhagavad Gita, você é invulnerável. Então, por que temer? Por que medo de quê? Você sabendo que você é invulnerável. Por isso que essa invulnerabilidade também é a misericórdia de Krishna. Ou sabendo que Krishna vai te proteger, sempre. Sim, sobre... outra pergunta. Se estou machucado no seu dedo. Obrigado, não estou, é uma coisa terapêutica. Então, outra pergunta de São Paulo. Do povo Hare Krishna de São Paulo. E a Jana, filha do Subala. É a Jana, filha do Subala, de Minas Gerais. Filha de Subala? Jana Picharan. Hare Krishna. Vou te perguntar agora. A minha pergunta é quando que o senhor vem ao Brasil? Não nos deixe com muita saudade. Boa pergunta. E quando o senhor vem autografar o livro também. E eu venho só para assinar esse livro, sim. Agora que estou... Sim, eu estou fazendo planos para visitar o Brasil. Na época de mango. Muito obrigado a vocês. Então, não tem mais perguntas? Oi, Satwata. Está lá atrás. Veterano, né? Maharaj, esse aqui é o presidente do templo de São Paulo. Não sou presidente, não. O presidente é Maharaj Paramiti. Maharaj, minhas reverências, gostaríamos de agradecer em nome da equipe administrativa de São Paulo, a sua presença, e gostaríamos também de convidá-lo para vir me abaixar aqui. Muito obrigado, agradeço. Convidamos o senhor para dar mais palestras aqui também, tá ok? Hare Krishna, obrigado. A presença aqui também, quem sabe, em breve. Sim, com muito prazer, obrigado. Na época boa de se ouvir aqui, no seu Versa Puja. Tem muita manga e vai ter muita festa. É muito bom, cara. Vai chover aqui, vai bombar essa festa aí. Então, obrigado a todo mundo e que o Senhor Nrsimha os proteja sempre. Hare Krishna. Até logo. Em Facebook. E graças, obrigado a todo mundo em Facebook. Hare Krishna.